Olá, pessoas! O projeto que a gente vai fazer hoje vai sair um pouquinho fora da curva porque ele deu errado. E isso muitas vezes acontece, porque eu, na maior parte das vezes, não faço um teste antes de gravar o vídeo, eu vejo alguma coisa na internet, aí eu tento reproduzir, eu penso como vai funcionar na minha cabeça e tudo mais, eu faço alguns cálculos, mas a maior parte das vezes eu não faço um teste antes de gravar, porque eu acabo gastando mais tempo para fazer o teste do que efetivamente indo e já gravando o vídeo de uma vez. Então isso pode acontecer, eu planejo bonitinho na minha cabeça, faço todos os cálculos, às vezes um detalhe ou outro do projeto, eu efetivamente tenho que fazer algum teste para ver como que eu vou executar, mas eu nunca executo o projeto inteiro antes de gravar o vídeo. Então ele tá bonitinho na minha cabeça, mas quando eu vou colocar no papel não funciona. E foi o que aconteceu com o projeto de hoje que eu vou mostrar pra vocês. Então pela primeira vez a gente vai ter um projeto fail. Eu vou mostrar pra vocês então como não fazer um bloquinho com capa diagonal. Antes da gente começar então, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Lembrem de me seguir também nas redes sociais e vocês também podem se tornar membros do meu clube exclusivo para ter conteúdos extras e arquivos que eu disponibilizo mensalmente. Então bora que eu vou mostrar o projeto como é que ficou. Primeiro a gente vai montar nosso bloquinho. Eu peguei várias folhas aqui que eu tinha de rascunho sobrando, né, assim, de outros projetos e tudo mais, e cortei isso aqui. Eu nem sei quantas folhas tem aqui, eu nem vou contar, tá? Aqui não vai fazer tanta diferença pra mim. Mas as folhas aqui, elas estão com 7 centímetros de largura por 5,5 de altura. Na verdade é o contrário, né, porque eu vou fazer um bloquinho em pé, então na verdade seria isso aqui. Seria 5,5 de largura por 7 centímetros de altura, ok? Você faz também o que você quiser, eu tô fazendo um mini bloquinho porque eu tô aproveitando folha, certo? A ideia aqui é fazer uma encadernação simples de bloquinho. Eu vou fazer o método Double Fan, que eu já ensinei aqui, mas eu vou mostrar de novo como é que é. Você pode escolher o método de bloquinho que você preferir. Se você quiser trabalhar com uma cola de blocagem, você pode. Eu vou trabalhar com cola PVA branca comum, que já funciona perfeitamente. Se você tiver cola de blocagem, é melhor trabalhar com a cola de blocagem, que ela é pra isso. Mas eu não acho que faz sentido você comprar cola de blocagem só pra isso aqui, a não ser que você vá fazer vários desses, né? Se for sua ideia trabalhar com isso efetivamente, aí você compra. Se não, pode fazer com a cola PVA normal que vai funcionar, tá? Então, primeiro eu tenho que colocar os bloquinhos mais alinhados possível. Eu vou bater aqui na superfície que eu vou colar, né? Aqui eu vou colar principalmente a que tem que ficar mais alinhado, mas tem que ficar alinhado também dos dois outros lados aqui. Então, primeiro eu vou alinhar esse lado de cá e vou vir com outro dedo aqui na lateral para alinhar o lado mesmo, porque quando eu viro aqui para bater, para alinhar essa lateral, acaba que desalinha a parte da frente, que é o mais importante de ficar alinhadinho para eu conseguir fazer a cola certinha, tá? Então eu vou bater aqui assim desse jeito, e aí na lateral eu venho meio que com o dedo aqui para tentar alinhar da melhor forma possível. Não vai ficar 100% certinho, mas dá para fazer, tá? Para prender isso aqui, vou pegar meus binder clips. Vou colocar ele aqui mais ou menos no meio, do meio para baixo, tá? Considerando que essa aqui é a parte de cima. Aqui acabou que deu uma desalinhadinha, então eu vou tentar alinhar aqui de novo, tá? E vou fazendo isso, tá? Vou batendo e tentando deixar o mais alinhado possível para colocar o meu binder clip. Você pode usar outro tipo de fita, se você quiser, algum elástico, alguma coisa assim que você acha que prenda melhor. Se você não tiver o binder clip, né? O binder clip realmente é a melhor opção para fazer isso aqui. Aqui acho que ele ficou mais ou menos alinhado, vou deixar dessa forma. E aí, o que é importante aqui? É a gente passar a cola nessa superfície, que é a que a gente quer colar, para que as folhas fiquem todas juntinhas. E aí, para isso, eu vou usar o método Double Fan, que eu acho que é o que funciona melhor na maior parte dos casos, mas você pode simplesmente passar a cola retinho aqui, ao invés de fazer isso aqui que eu vou mostrar. A ideia de você prender com o binder clip mais para baixo é que você consiga fazer isso aqui, ó, fazer essa dobra no seu bloquinho, que é o método Double Fan, para que você passe a cola aqui também entranhando um pouquinho, entendeu? Ele não, quando você deixa ele assim, ele fica mais lateral mesmo. Quando você dá uma puxada pro lado, ele entra um pouquinho mais da cola aqui, não muito, tá? Mas ele ajuda a prender bem, principalmente considerando se você estiver trabalhando com uma cola branca e não com uma cola de blocagem, ok? Vou pegar minha cola aqui então, e a gente vai fazer, eu vou passar aqui de um lado, depois eu viro para passar do outro, deixo secando. Enquanto isso, a gente vai fazer a montagem da capa, tá? Então, vou apoiar aqui na mesa para ficar mais fácil. Vou dar uma dobradinha aqui na ponta do meu bloquinho, seguro aqui o melhor que eu conseguir e venho com a minha cola passando no lateral.
Você vai precisar soltar um pouquinho para pegar mais cola, tenta prender aqui, segurar com uma mão, enquanto você pega com a outra, porque aí solta menos, né? As folhas não soltam com tanta facilidade, fica mais fácil de ir colando, elas não vão soltando enquanto você está passando cola, que dificulta o trabalho e piora o acabamento, né? Você pode deixar a cola em algum potinho também, alguma folha de papel mais próximo, mais fácil de pegar, se você preferir. Fiz de um lado, vou virar e fazer a mesma coisa do outro lado. Junta as folhas, vira, passa a cola. Depois que você faz isso, você vai fazer o quê? Você vai voltar ele para a posição normal, dar uma boa espremidinha nas folhas todas juntas aqui e você vai passar o seu binder clip para a parte de cima, para ele prender as folhas na parte que precisa colar efetivamente, né? Para deixar mais juntinho. E aí você vai deixar assim um tempo secando enquanto a gente faz a montagem da capa. Para fazer a capa, a gente vai precisar organizar os papelões dessa forma que eu deixei no esquema. A gente tem um papelão retangular no centro, que é onde vai ser colado o nosso bloquinho, e 2 papelões cortados na diagonal nas laterais, que é para fazer o fechamento da capa. Eu tô trabalhando com os papelões 1,5 cm maior do que o meu bloquinho para cada lado, certo? Você pode aí adaptar para o tamanho que você quiser, se você quiser mais justinho ou mais folgado, aí vai do seu gosto pessoal. Então, eu já tenho os meus papelões aqui cortados em 8,5 por 10 centímetros, e você corta 2 papelões do mesmo tamanho e depois um deles você simplesmente corta na diagonal para fazer aquele desenho que eu mostrei para vocês. Então, eu vou fazer uma linha aqui, vou unir uma ponta com a outra, deixa eu pegar o outro que tá mais fácil de enxergar a pontinha. E aí você vai fazer o corte nessa linha aqui, passando no centro. Depois de cortado, você vai ter isso aqui, ó, 2 papelões e 2 triângulos. E aí, os seus triângulos vão ser colados dessa forma na capa, de forma que um complemente o outro, fazendo aquele desenho que eu mostrei pra vocês no esquema, certo? E aí, a gente precisa colar isso aqui no nosso revestimento. E o nosso revestimento, qual vai ser a medida? Eu vou deixar o esquema na tela de novo, mas o importante é vocês não confundirem, porque a gente corta o papelão aqui na metade, porém, a largura dele, o comprimento dele, é o mesmo comprimento do outro. Então, para você saber a sua largura aqui, você tem que multiplicar a sua largura do papelão por 3, certo? Não é por 2, pode confundir, que parece ser por 2, porque a gente cortou no meio, né? Mas a largura aqui continua sendo a mesma, já que a gente só cortou na diagonal, a gente não cortou na vertical, certo? Então, você vai pegar a sua largura aqui, multiplicar por 3, somar o seu gap aqui 2 vezes e mais o tanto que você quer de aba. Eu vou trabalhar com uma aba aqui de 2,5, porque eu vou fazer o revestimento em tecido, num revestimento sintético, na verdade, de tecido sintético, que é um pouquinho chato de colar, então eu vou trabalhar com 2,5. E pro gap aqui, qual que é a distância que é o ideal você trabalhar? A gente precisa saber qual que é a largura do nosso bloquinho primeiro. Eu vou pegar ele aqui, momentaneamente. Você vai pegar a sua régua e colocar do lado do seu bloquinho para você saber qual que é a altura. Aqui tá meio molhadinho ainda, então não vou encostar muito nele, mas a altura do meu bloquinho aqui tá dando 1 centímetro, certo? Você não vai fazer a medida certinho, o ideal é que você deixe com um pouquinho de sobra aí para também não ficar tão justinho. E você tem que lembrar que o seu bloquinho vai vir em cima do papelão, e aí você tem que vir com a sua capa depois fechando. Então, a altura aqui do papelão tem que contar nessa altura do bloquinho. Meu bloquinho tem 1 centímetro, o meu papelão tem 2 milímetros. Então aqui eu tenho que ter pelo menos 1,2 de gap para eu conseguir fechar isso aqui certinho. Eu vou trabalhar aqui com 1,3 para dar uma mini margem, não vai dar uma margem muito grande, porque eu também não quero que fique muito folgado, tá? Mas só para vocês entenderem a ideia. Vocês podem fazer maior se vocês quiserem, mas tenham em mente que vai ficar um pouquinho mais larguinho, tá? Então eu vou fazer cada gap aqui com 1,3. Então, o meu tamanho total de revestimento aqui teria que ser 3 vezes a largura do meu papelão, mais 2 vezes o meu gap de 1,3, que no caso seria 2,6, mais 2,5 de aba para cada lado. Então, na largura, eu teria um revestimento de 33,1. Eu vou cortar com 33, né? Porque não faz sentido cortar 33,1. E de altura aqui, eu tenho 10 centímetros de altura. E eu tô considerando, então, 2,5 de aba para cada lado, eu teria 15 centímetros, ok? É isso que você vai ter que fazer aí no seu, adapte para suas medidas, obviamente. De revestimento, eu vou trabalhar com esse tecido aqui, é um tecido sintético.
Ele é um Percalux, eu esqueci o nome dele, eu vou deixar escrito aqui embaixo na tela, eu vou pesquisar pra lembrar como é que ele chama e vou deixar escrito aqui embaixo na tela. Então, ele é próprio para encadernação, ele já tem um verso de papel, que facilita bastante, mas você pode trabalhar com o revestimento que você quiser, tá? Aí aqui a primeira coisa que eu vou fazer é marcar os 2,5 centímetros de aba de cada lado aqui pra eu poder colar os meus papelões aqui na ordem certinha, tá? Agora vamos colar. A gente começa com uma das partes na diagonal para depois colar o restante, né? Deixa eu só organizar aqui para eu ver como que eu vou querer colar isso aqui antes de efetivamente sair colando, né? Eu teria isso aqui, ó, essa primeira diagonal colada dessa forma, aí depois a gente faz a marcação do gap aqui para colar o retangular e depois a outra diagonal do outro lado. Então vou deixar esse aqui de lado por enquanto, vou colar só esse aqui. Colei a primeira parte, vou vir aqui marcar meu 1.3 e agora eu vou colar o outro papelão e fazer a mesma coisa para colar o outro lado. Agora, antes da gente colar as abas, eu vou passar mais uma camada de cola aqui no meu bloquinho, mas dessa vez eu não vou dobrar ele, tá? Já que ele já tá na posição certinha, eu não vou arriscar dobrar aqui, porque acaba descolando as folhas, né? Eu vou deixar do jeito que tá e simplesmente passar mais uma camada aqui, tá? Agora eu vou deixar secar de novo, enquanto a gente finaliza a montagem da capa. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é cortar esse excesso aqui, eu não preciso disso tudo, né? Eu preciso só do suficiente aqui pra fazer a aba dos 2,5 centímetros que eu tinha comentado. Então eu vou pegar aqui, a partir do finalzinho aqui do meu papelão, eu vou marcar 2,5, vou marcar 2,5 do lado de cá e ligar uma linha a outra aqui pra fazer essa aba, certo? Então eu não precisaria dessa ponta toda, eu preciso só do que tá dessa linha pra cá. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e daí cortar esse excesso, porque a gente não precisa dele, né? Se a gente deixar tecido demais aqui, na hora de dobrar por cima do caderno, vai criar um volume desnecessário, né? Então a gente pode tirar essa parte aqui e ficar só com a diagonal mesmo. Agora a cola das abas aqui é a parte mais chatazinha, porque a gente precisa acertar o ângulo aqui e como tem essas quininhas é um pouquinho mais difícil. Eu fiz alguns testes aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Vocês vão precisar adaptar, dependendo do tipo de tecido que vocês estiverem usando, se for mais fino, se for mais grosso, dependendo do ângulo da sua quininha, tá? Esse tipo de coisa faz aí diferença pra você fazer o melhor acabamento possível. Então eu vou mostrar como que eu fiz aqui, como que eu fui adaptando, e aí você também faça os ajustes aí de acordo com o seu projeto. Eu vou começar com a quininha, efetivamente, tá vendo? O que é só a quininha do triângulo, desse lado de cá e desse lado de cá, pra depois a gente fazer essa que é a quininha junto com o retângulo aqui, tá? Então só a quininha aqui primeiro. Você vai começar, na verdade, sugiro fazer aqui primeiro de lápis, tá? A ideia é que você faça uma coisa tipo você faria aqui num fio de cabelo, né? Cortando aqui na diagonal. Aqui eu até peguei muito na pontinha, tá? Eu vou deixar aqui 1 milímetrozinho sobrando pra que a gente consiga ajustar depois. É melhor sobrar do que faltar, tá? Faz aqui mais ou menos na diagonalzinha e deixa um pouquinho aqui, 1 milímetro aqui mais ou menos em relação à beiradinha, sobrando para que você consiga fazer o ajuste, tá? A gente, na verdade, vai fazer ele chegando mais pro lado de cá, mais pra parte de dentro aqui, ó, ao invés de fazer pra fora, pra retinho, igual eu tô fazendo aqui. Porém, eu prefiro cortar ele reto primeiro e depois ajustar aqui de acordo com o que eu achar necessário, tá? Eu vou ajustando aos poucos, que é melhor do que faltar tecido, né, efetivamente. Então, eu vou só fazer esse corte aqui primeiro e eu mostro pra vocês como é que a gente vai fazer isso. Aí, olha, vamos fazer uma primeira dobra aqui pra vocês verem como é que ficaria no resultado final, né? Você dobraria essa parte diagonal primeiro e depois viria com essa outra aqui pra fechar. Só que vocês estão vendo aqui que já tem uma coisa sobrando, né? Essa parte é a parte que a gente vai tirar. Então a ideia é que ela alinhe aqui com o seu papelão, certo? Pra ele ficar retinho e você vir com o outro aqui simplesmente pra fechar e ter um bom acabamento aqui também na sua pontinha. Então, na verdade, eu vou até fazer essa marcação aqui, tá? Vou marcar aqui com a minha dobradeira pra eu saber mais ou menos qual que é o limite que eu tenho que tirar. E aí, na hora que eu desdobro, eu tenho a marcação aqui. Então, fica mais fácil para eu fazer esse pequeno ajuste, certo? Sem ir fazendo de cara, chutando qual que é o ângulo que eu preciso para ter um bom acabamento, né?
Então, quando eu faço aqui, ó, ele já fica mais dentro do limite do papelão, tá vendo? E aí, quando eu venho com o outro colando aqui, já fica também um pouco melhor, mas ele também tem uma sobra pro lado de cá, que eu não sei se vai dar pra enxergar aí direito, porque é um tecido um pouco mais escuro, né? Então, talvez não dê pra enxergar certinho. Mas ele tem uma sobra também pro lado de cá, e eu tenho que ver se aqui na ponta não tá sobrando demais. Eu acho que aqui até na ponta, acho que eu vou deixar assim mesmo, porque eu tenho também receio de cortar demais aqui, muito próximo do papelão, e acabar ficando o papelão à mostra. Então, eu prefiro que fique um biquinhozinho aqui, tá? Acho que nesse caso aqui funciona melhor. Aí eu vou só tirar, então, só um pouquinho desse outro. Vou fazer a mesma coisa, dar uma dobrada aqui, vou ver se eu consigo fazer uma marcação. Aqui vai ser um pouco mais difícil, porque é uma pontinha muito pequena. Então, acho que eu vou acabar simplesmente cortando mais ou menos na mão aqui, no olho, tá? Fazer isso de novo, dar uma dobrada aqui, dobro a outra por cima. Aí já ficou um pouquinho melhor, mas ele ficou meio torto, tá? Aqui pelo menos o corte que eu fiz, né? Então eu vou só dar uma ajustada aqui para não ficar torto o acabamento. Mas aqui deu certinho o ângulo que eu precisava cortar. Então isso que eu comentei com vocês, é melhor você cortar reto e depois você vir ajustando de acordo com o que você precisa na sua dobra aqui, certo? Que aí na hora que você fechar, ele vai funcionar melhor. Então, esse ângulo aqui tá certo. Agora a gente precisa, antes de colar, tá? A gente vai ajustar todos os ângulos, porque a gente precisa ter certeza de que todos vão estar certinhos pra gente não colar e depois ficar com dificuldade de ajustar, tá? Então esse aqui já tá certinho, eu preciso ajustar esse aqui de cima agora. Na verdade, né, eu vou ajustar a outra quininha do outro lado, que é a mesma coisa dessa aqui, e depois a gente ajusta os outros dois aqui, tá? Então aqui eu só vou fazer o mesmo ajuste que a gente fez do outro lado. Para essa outra quininha aqui, qual que é a ideia? A gente você dobra aqui primeiro essa parte de cima, depois essa outra aqui pra gente ter uma dobra aqui, exatamente igual a gente fez do outro lado, tá? Pra ficar marcadinho e a gente ter uma noção. O que a gente precisa fazer, o que eu aconselho, né, vocês fazerem, não quer dizer que vocês precisem fazer dessa forma, é deixar essa aba de cima pegando até mais ou menos aqui, o limite dessa outra, do triângulo aqui, e a gente vai cortar esse excesso do lado de cá. Então, a primeira marcação aqui é que eu vou fazer, que é essa marcação de cá, ó. Então, a gente vai ter um corte pra dentro dessa vez, ao invés de fazer um corte pra fora, tá? Então, a gente vai cortar aqui e tirar essa outra parte aqui. A gente vai tirar um pequeno triângulo aqui, ó, que é essa parte do excesso que fica aqui pra dentro. Essa parte de cá que a gente não quer, certo? Que aí ele vem depois só com essa parte de cima e fecha isso aqui, tá? A gente vai fazer ajustes também exatamente igual a gente fez do outro lado, tá? Então, vai ser tipo esse triângulozinho aqui. Por isso que a gente dobra pra gente ter a marcação e ficar mais certinho. Então, vou fazer esse corte aqui e aí eu já mostro qual que é a ideia. Olha só, você dobraria essa aba aqui, certo? Ele tá pegando mais ou menos no limite aqui do outro papelão, igual eu falei que era pra ficar. E aí essa aba vai vir aqui fechando, certo? E a gente ainda pode tirar esse excesso do lado de cá, pra ele não ficar aqui em cima da dobra, né? Que quanto mais coisa tiver aqui na dobra, pior vai ficar o acabamento. Então eu também vou tirar um pouquinho desse excesso aqui, vou fazer uma marcação, vou tirar esse aqui pra me ajudar a marcar, tá? Vou dobrar aqui e fazer uma marcação exatamente igual eu fiz do outro lado. Marca aqui, que aí eu tenho uma noção um pouquinho melhor de onde eu preciso tirar. Aqui não marcou direito, vou tentar marcar mais um pouco. Aí já melhorou um pouco. E aí eu consigo fazer esse acabamento aqui dessa forma, tá vendo? Que me dá um acabamento melhorzinho, menos coisa aqui na minha dobra. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa na outra quina, pra daí sim a gente colar tudo, certo? Agora sim que tá tudo cortado, a gente passa pra cola das abas. Vou botar a minha folha de rascunho aqui por baixo e vir com a cola pra fazer a dobra aqui, igual a gente faz sempre. Esse aqui é um pouco mais difícil de dobrar o caderno em cima da aba, então esse aqui eu vou vir efetivamente com a dobradeira aqui pra fazer essa virada das minhas abas, tá? Agora vamos fazer o fechamento aqui com a guarda. Eu vou usar esse papel estampado aqui, ó, que é um resto de papel também que eu tenho, que vai dar certinho aqui pra medida que eu preciso. E aí, pra medir aqui a quantidade, pra ficar mais fácil, eu vou pegar a capa pelo verso aqui e fazer o desenho da capa em si. A largura aqui não vai dar, tá vendo? Ele passa um pouquinho. Porém, eu não preciso chegar até a ponta, né? Eu chego menos aqui, então não vai ter problema, vai dar certinho. Aí é só eu encaixar aqui, onde eu quero no meu papel, eu vou fazer a marcação em volta, né, da medida certinha aqui que eu preciso.
e vou tirar alguns milímetros aqui para fazer o acabamento da guarda. Agora, a partir dessa marcação, eu vou fazer 6 milímetros aqui a menos de cada linha, que é a medida que eu quero para capa, certo? Eu não vou fazer com a medida certinha, eu vou fazer 6 milímetros a menos aqui. Você pode alterar também essa medida se você preferir. Aí agora eu vou fazer esse corte aqui já nessa medida menor que eu marquei pra gente poder fazer o fechamento aqui da capa. Cortei a minha guarda, o que acontece? Eu cortei errado, eu não pensei no seguinte, que quando eu virei a capa pra poder fazer a medida aqui, ela ficou refletida, né? Eu fui burra nesse aspecto e eu esqueci que as pontinhas aqui sairiam do lado contrário e ela ficou refletida, então eu não vou conseguir usar dessa forma. Então já fica a dica aí, quando você for marcar pelo lado oposto do seu papel, lembre de virar também a sua capa, porque aí quando você for virar pro lado efetivamente que você vai usar, ele vai ficar do lado certo, ok? Não façam que nem eu fiz aqui. Então, para eu conseguir aproveitar essa folha aqui, porque eu quero o meu lado estampado, né? Eu poderia simplesmente colar desse lado aqui, mas eu quero meu lado estampado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar isso aqui em pedaços. Eu vou pegar essa parte central aqui, para poder fechar isso aqui, e as abinhas eu não vou conseguir usar esse aqui, porque eu preciso de uma margenzinha de erro para poder juntar uma com a outra. Eu vou mostrar aqui. Então, eu vou pegar só a parte central nesse aqui, e as abas eu vou pegar no outro pedaço que sobrou aqui. Então, vamos por partes. Eu vou pegar aqui, então, de medida, eu tenho a largura aqui 8,5, tá? Então, eu vou pegar aqui uma largura de 8,5 desse meu papel aqui. Na verdade, eu vou fazer 8,4, tá? Porque ele não vai ficar exatamente na medida certinha, não. Ele vai ficar ligeiramente menor também, para não ter trabalho de colar aqui muito certo e acabar estragando o acabamento, tá? Então, isso aqui vai fechar esse centro aqui. Mas eu vou colar primeiro as abas laterais, porque aí esse centro vem aqui e fecha a emenda que eu vou ter que fazer. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar esse pedaço aqui de algum jeito. Esse aqui vai ficar pequeno, não vou conseguir aproveitar, então vou deixar esse aqui de lado e vou tentar pegar dos outros papéis aqui que sobraram, certo? Que eu já tinha, que eu cortei só um pedaço, né? Então tem uma parte aqui sobrando. Vamos ver aqui se eu consigo pegar desse lado de cá, ó. Eu vou aproveitar esse pedaço aqui, porque aí eu consigo que ele suba aqui um pouquinho nessa parte central, né? Eu preciso que ele suba aqui só um pedacinho, só para eu conseguir fazer esse fechamento aqui. E aí depois eu venho com o outro fechando e sumindo com esse limite aqui, certo? Que vai ser pouquinha coisa mesmo, mas vai dar certo. Para fazer essa marcação aqui, eu vou fazer o seguinte, eu preciso que ele fique desse jeito aqui, certo? Mas para não ter o mesmo problema de cortar e ficar com o negócio de lado contrário, eu vou virar tudo junto, né? Dessa forma assim, ó, que aí eu garanto que ele vai se manter do lado que eu preciso que ele se mantenha. Então, vou só fazer uma marcação aqui. A ideia, olha só, é que ele pegue aqui, agora que eu cortei na medida certinha, eu preciso também tirar os 6 milímetros aqui, dessa parte de cá e dessa parte de cá. Esse lado de cá, eu não vou mexer, tá? Então, vai ser só em cima, na lateral e nessa partezinha aqui de baixo. Agora sim, ó, cortadinho, ele vai ficar do tamanho certo para eu fazer essa parte de cá. E ele ainda vai pegar um pedaço aqui dentro da lombada, certo? E aí depois eu só venho com o outro e fecho aqui. Vai ficar quase que imperceptível essa junção aqui. Claro que dá pra ver, porque a padronagem é diferente. Mas vai ficar praticamente imperceptível aqui na hora que eu juntar tudo. Então vai dar pra aproveitar. Isso aqui, pelo menos, a gente vai conseguir salvar do projeto. Então vou só fazer o outro lado aqui antes da gente colar tudo. Tudo cortado agora, eu vou colar. Vou começar pelas beiradas e depois fazer o centro igual eu falei. Vou fazer o mesmo princípio de sempre aqui também, passar a cola no centro e depois vir complementando no papel. Lembrando que esse papel aqui, que eu tô usando pelo menos, ele é extremamente fino. Então eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de cola aqui, porque ele marca fácil, tá? Então vou tentar distribuir o máximo de cola possível aqui, sem que fique uma camada muito espessa, né? Pra ele não marcar demais. Feito aqui, ó, praticamente não dá pra ver o limite, deu pra aproveitar perfeitamente aqui, então realmente aqui eu consegui salvar
E agora a gente vai passar para a parte do miolo. Vou pegar o miolo ali. E eu queria mostrar um negócio para vocês que foi outro fail desse projeto, que o miolo não vai fechar da forma como ele deveria ser fechado. Deixa eu pegar ele aqui, vou soltar do binder clip, que agora ele já colou. O bloquinho já tá prontinho, né? As folhas já estão todas unidas. Aqui eu vou tirar a primeira folha e a última, porque elas ficaram mais marcadinhas, né? Onde ficou um pouco mais sujo de cola. Então não é o ideal, nunca faça seu bloquinho considerando que você vai usar a primeira e a última folha, tá? Elas são mais ou menos, são praticamente folhas de rascunho, tá? Então você pode arrancar essas primeiras folhas aqui. Aqui até ficou um pouquinho marcadinho, mas eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, pra gente fazer um acabamento que vai ficar super legal. Então aqui já fica melhor, tá vendo? Eu já tiro as folhas mais marcadinhas e tudo mais. Aqui realmente rasgou um pouquinho, mas a gente vai fazer um acabamento fechando aqui pra ficar super legal. Você tem duas opções, na verdade. Se você quiser que a sua folha, seu bloquinho seja de folhas descartáveis, aí você não pode fazer esse fechamento aqui que eu vou fazer. Porque você precisa ter realmente a possibilidade de destacar exatamente igual eu fiz aqui agora, né? Ele precisa conseguir tirar aqui. E com esse acabamentozinho que a gente vai fazer aqui, você não consegue tirar. Ele vira um bloquinho de notas, mas você não consegue tirar as folhas, tá? Então você vê o que você prefere fazer. Mas o que eu fiz de errado aqui então, né? A ideia é que você colocasse seu bloquinho aqui no centro, certo? Aqui nessa parte de papelão central, e viesse com a nossa capa aqui para fechar. Porém, olha o que acontece, ele não tá fechando. O cálculo que eu fiz aqui do gap foi um cálculo errado, então eu errei esse cálculo aqui do gap, o projeto realmente fail, não vai funcionar. Mas é bom que vocês já ficam sabendo como vocês teriam que fazer de verdade. Vocês precisam de uma altura maior aqui, certo? Para que quando você feche, ele consiga fazer esse fechamento bonitinho, né? Ele vire uma capa aqui, efetivamente. Você precisaria aqui de pelo menos o dobro da altura do seu bloquinho, né? Eu tinha feito o cálculo aqui com 1 centímetro, mas eu não considerei que uma parte se perde, digamos assim, né? Na hora que você dobra aqui, não é toda a parte que vira tudo isso aqui que vai virar a altura aqui, né? Então você precisa ter pelo menos o dobro para você conseguir fazer isso aqui. E na verdade eu tenho que fazer o teste efetivamente para ver se só o dobro resolve ou um pouquinho a mais. Eu aconselho fazer com um pouquinho a mais, tá? Na verdade eu aconselho testar e aí você vê exatamente qual que é a medida que vai precisar. Mas vai ser pelo menos o dobro, porque aí você garante que você vai ter uma parte que vai ficar perdida aqui nessa parte de baixo e a parte que vai vir fazer essa dobra aqui, efetivamente, que vai subir aqui, ela vai ser o suficiente para atingir a sua alturinha aqui, tá? Então não vai dar certo isso aqui. Eu vou, na verdade, só pra gente conseguir finalizar, vou tirar uma parte das folhas, porque aí a gente já tem mais ou menos uma ideia aí, né, da relação do tamanho do bloquinho com o tamanho do gap, já vai ajudar vocês. Não vai ficar do tamanho que eu queria que ficasse, mas pelo menos vocês vão conseguir ver o projeto finalizado, eu acho, né? Vamos tentar aqui pra ver se vai dar certo. Então eu vou tirar essas folhas primeiro, essas folhas extras, pra gente ver aqui mais ou menos a altura, e aí eu vou fazer esse acabamento finalzinho, e aí a gente cola o nosso bloquinho aqui no centro. Então eu vou tentar tirar aqui mais ou menos metade, vamos ver aqui se vai funcionar. Olha só, tem aqui mais ou menos metade, né? Vamos ver a altura do bloquinho que ficou aqui. Vou ter que tirar um pouco do ângulo para eu conseguir enxergar. Aqui ele tá com mais ou menos 0,45, tá? Vamos considerar 0,5, né? É mais fácil, só para facilitar os cálculos aqui. Então, com 0,5, aliás, ao invés de 1 centímetro de altura. Aqui ele já fecha um pouco melhor, mas ele ainda não fecha 100%, tá vendo? Então aquilo que eu falei de pelo menos o dobro, já é um pouquinho mais. Se você for pensar aqui que a gente fez com 1.3, né, e eu tô com um bloquinho de 0,5, tá quase o triplo aqui e ainda não tá fechando. Então talvez 4 vezes a altura aqui para você conseguir fechar 100%. Porque tá quase, tá vendo? Eu consigo espremer aqui um pouquinho e ele dá uma fechadinha, mas ele não fecha com tanta facilidade, né? Então o ideal talvez seria 4 vezes aqui de gap da altura do seu bloquinho. Então se eu tinha um bloquinho aqui de 1 centímetro, eu precisaria de um gap de uns 4 centímetros mais ou menos, tá? Ficaria um gap super grande aqui, mas é para garantir que você consiga fazer esse fechamento aqui sem problemas. Porque aqui ele fecha mais ou menos, mas não fica um acabamento tão legal, tá? Mas eu vou deixar aqui desse jeito mesmo, para que a gente não perca o nosso bloquinho inteiro aqui, tá?
Então eu vou fazer primeiro um acabamentozinho aqui na beiradinha. Vou pegar um resto de folha que eu tenho aqui, vamos ver se vai dar só esse pedacinho aqui. Acho que vai ser o suficiente, tá vendo? Não vou gastar muito não, só fazer um cabeceado aqui, tá vendo? Pra fazer um bloquinho bonitinho e pra sumir com essas imperfeições que ficam aqui em cima. Mas igual eu falei, ele deixa de ser um bloquinho de folhas destacáveis, tá? Então você vê o que você prefere fazer. Vou fazer o corte aqui, ó, vou marcar o tamanho que eu preciso para pegar exatamente a largura do meu bloquinho, fazer essa marcação aqui. Vou colocar ele aqui alinhado mais ou menos da forma como eu precisaria que ficasse e vou fazer a marcação aqui com a minha dobradeira para conseguir colar e fazer esse acabamento. Para ficar mais fácil, vou fazer minha dobra com o boleador aqui, eu fiz uma marcação com a lapiseira, vou fazer a dobra com o boleador, vai ficar mais simples de conseguir colar isso aqui, tá? Vou alinhar aqui de novo com a minha dobra, para ver mais ou menos aqui a distância. Na verdade eu posso medir, né? Que eu tinha medido aqui já, que deu mais ou menos 0,5 o tamanho do meu bloquinho. Então vou fazer isso aqui, vou marcar o 0,5, fazer a dobra e daí colar. Aí, agora sim, aí já fica muito mais bonitinho, tá vendo? Com essa parte de cima aqui pra fazer o acabamento. E aí você pode simplesmente colar o seu bloquinho aqui. E se você quiser, você não precisa colar, você pode simplesmente colocar uma fita, tá? É o que eu vou fazer, na verdade, porque aí você consegue tirar o bloquinho e substituir depois. Então eu vou pegar uma washi tape aqui, e tem um tomzinho de azul também, tá vendo? Pra ficar pelo menos discreto, né? E aí eu vou fazer uma pequena gambiarra, digamos assim, que aí a pessoa também, se você for vender, você pode falar que a pessoa pode trocar, né? O bloquinho fica interessante pra ela também, que ela não fica presa em um único bloquinho, né? E você pode usar um durex mesmo, alguma coisa assim, se você preferir. Vou fazer só uma caminha aqui e vou pregar aqui na parte de trás. E aí você vira e prende centralizado. Ele não vai ficar tão preso assim, como se tivesse colado, obviamente, mas já ajuda aqui a dar o acabamento. Ele segura mais ou menos bem, tá vendo? Ele tá em pezinho aqui, não tá caindo, mas ele também não vai ficar tão preso como se tivesse colado. Efetivamente, você consegue tirar e substituir por outros bloquinhos. Então aqui deu quase certo, tá vendo? Ele quase fechou agora que eu reduzi o tamanho do bloquinho, né? Mas o ideal realmente seria fazer aí com umas 4 vezes o gap, igual a gente comentou agora há pouco, tá? Pra você ter espaço suficiente pra fazer esse fechamento aqui e ele fechar direitinho. Mas a ideia do projeto era essa aqui, tá vendo? A capa fechando na diagonal, que fica super legal. Inclusive para as pessoas, se vocês quiserem fazer maior, né? Porque a minha ideia era fazer pequenininho para aproveitar algumas coisas que eu tinha aqui. Mas a ideia é se você pode fazer grande mesmo para colocar em cima da mesa, para a pessoa colocar em cima da mesa de trabalho, né? E fazer anotações, bloquinhos grandes. E ainda fica bonito, né? Para deixar de display em cima da mesa. Então fica a dica aí também de projeto personalizado para empresa e tudo mais. Acho que fica super legal também. E é isso, conseguimos finalizar o projeto. Não finalizei da forma como eu queria. Eu tinha um projeto na minha cabeça e tudo mais, mas não deu certo, igual eu falei lá no princípio. Porém, ainda assim, eu acho que o projeto é bem legal. Fazendo essas dicas aí que eu falei pra conseguir adaptar, né, o tamanho e tudo mais, eu acho que vai funcionar. Eu ainda teria que fazer um segundo teste, efetivamente, agora que eu já fiz o primeiro e não deu certo. Se por um acaso você fizer e o seu deu certo, não esqueça de me mandar uma foto, de marcar nas redes sociais pra eu poder compartilhar também. E me fala a mudança que vocês fizeram, o que vocês conseguiram fazer pro projeto de vocês funcionar. Mas é isso por hoje, eu devo tentar fazer algum dia de novo esse projeto com medidas certinhas, e aí eu faço de novo um novo vídeo pra vocês. Mas aí provavelmente eu vou tentar fazer com um corte na capa diferente, pra não ficar exatamente o mesmo projeto, né? A gente brinca um pouquinho com isso aí. Mas por hoje é isso mesmo e eu espero vocês no próximo vídeo.